Pedro, sem palavras depois de seu próprio pai dizer que não sentia orgulho dele, apenas ficou parado ali, sem reação. Kleber então terminou de se arrumar e saiu de casa, batendo a porta, sem olhar para trás. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Kleber já era policial há vários anos e nesse período ele já tinha visto de tudo, casos tenebrosos que tinham tirado o seu sono e lhe causado pesadelos terríveis. Em vários momentos ele já tinha feito tratamento psicológico, para lidar com terríveis memórias que preferiria esquecer. Depois de um tempo, ele foi se transformando. O que antes eram casos que o deixariam com insônia, começaram a virar coisas triviais, comuns, e ele parecia sempre esperar o pior da humanidade. Kleber era casado com Luísa e os dois estavam juntos há 20 anos. Nesse período eles tinham tido um filho, Pedro, que estava com 18 anos. Pedro era muito próximo de sua mãe Luísa, que era professora em uma escola da região. Eles viviam conversando, passeando e tinham uma relação muito próxima, mas o mesmo não acontecia com seu pai. Pedro e Kleber tampouco saíam juntos, os momentos em que eles se falavam eram apenas quando acordavam, e quando saíam e voltavam de seus respectivos trabalhos. Pedro trabalhava em um posto de gasolina da região. Ele era frentista e gostava bastante do trabalho, apesar de ser muito puxado. Mas ele evitava comentar sobre seus problemas, pois seu pai não gostava de vê-lo reclamar nenhuma vez. Sendo frentista, Pedro já tinha passado por muitas humilhações, desde pessoas reclamando do preço do combustível e o culpando, até pessoas atirando coisas nele e arrancando com o carro depois que o tanque já estava cheio. Pedro costumava desabafar com sua mãe e ela sempre dizia a ele palavras de conforto, e que ele era um garoto muito forte por aguentar todas aquelas coisas. Porém, se Pedro tentava desabafar com Kleber, ele sempre dava a resposta: "Você precisa aguentar, isso é a vida adulta, todos os trabalhos têm problemas. Você nem consegue imaginar como é o meu trabalho e as coisas horríveis que eu preciso enfrentar." Pedro sabia que quando o pai se referia a coisas horríveis ele não estava exagerando. Várias vezes que seu pai e outros policiais que trabalhavam com ele tinham aparecido na televisão, foram em matérias sinistras em que grupos criminosos eram desmembrados, ou em tiroteios que tinham assustado a população. Pedro tinha muito orgulho do pai. Ele sabia que era graças a ele que o seu bairro, que era muito violento, tinha uma força policial reforçada, e que também era graças a ele que o cidadão de bem poderia ter com quem contar em momentos difíceis. A região em que Pedro morava era conhecida por ser muito violenta, quase semanalmente aconteciam roubos de celulares, de motos, de carros, e vez ou outra, pessoas até mesmo perderam as suas vidas nesses atos criminosos. Era graças a Kleber e aos outros policiais que todos poderiam pelo menos ter a esperança de que a violência fosse erradicada dali, em algum dia. Assim seguia a vida da família. Kleber saía todos os dias antes mesmo do sol nascer. Quando eram cerca de 8 horas da manhã, Marília pegava seus cadernos e ia para a escola, e à 1 da tarde era Pedro quem saía. Ele trabalhava até às 10 da noite, então pegava toda a parte da tarde, que era o período em que o posto de gasolina mais lotava. Ele sabia que, em outros trabalhos, o horário da manhã era o mais movimentado, mas ali era na parte da tarde que os motoristas estavam mais estressados. Os motoristas reclamavam que estava muito quente ou muito frio, dependendo da época do ano, e sempre reclamavam dos preços. Mas, isso não incomodava tanto Pedro, ele até entrava na brincadeira e concorda que realmente estava muito calor, tão quente quanto uma sauna ou tão frio que estava a ponto de nevar, e quanto aos preços, eles tentavam ouvir as pessoas e se compadecer por elas, dizendo que levaria as reclamações até ao seu chefe. O chefe de Pedro se chamava Valentino, e era um senhor muito tranquilo que tratava os seus funcionários muito bem, apesar de, às vezes, parecer irritado quando estava com papéis e com uma calculadora na mão, mas Pedro entendia, ninguém ficava feliz ao pagar contas. Entretanto, o que realmente deixava Pedro desconfortável eram alguns clientes esporádicos que bastavam chegar ali para o caos reinar. Acontece que sempre que esse grupo de 5 homens chegava ali, eles desciam do carro, muito mal encarados, e sem dizer nada a Pedro, deixavam o carro parado no meio do estacionamento, o que atrapalhava outros clientes que queriam abastecer os veículos. Mas, Pedro nunca questionava esses homens, pois o próprio Valentino tinha dito a ele para simplesmente manter distância daqueles homens e nem dirigir uma palavra sequer a eles. Pedro obedecia, e via os homens entrarem na loja de conveniência onde o dono ficava. Sempre aconteciam discussões,
E mesmo com o dono fechando a porta da loja de conveniências, ainda era possível ouvir, do lado de fora, a gritaria. Pedro nunca entendeu ao certo o que acontecia naquelas conversas acaloradas. Algumas vezes, Pedro viu os homens irem embora e deixarem para trás Valentino, com alguns hematomas roxos nos braços. Pedro, preocupado, sempre o questionava, perguntando o que tinha acontecido e se tinham sido aqueles homens que o tinham agredido. Mas, Valentino sempre dizia a Pedro para ele não se preocupar com aquilo, e apenas fazer o seu trabalho. Em casa, Pedro sentia cada vez mais vontade de contar tudo ao pai e de pedir ajuda a ele. Ele temia que Valentino pudesse estar sendo ameaçado por aqueles homens e ele mesmo tinha muito medo do grupo, porém, seu pai nunca lhe dava atenção. Pedro via que, no seu trabalho, Kleber era sempre um homem muito atento que fazia o possível para resolver casos e ajudar as pessoas, mas em casa, ele estava sempre sisudo e com cara de cansado. Luísa, que sempre levava bebidas e amendoins ao marido, que adorava ficar em frente à televisão assistindo futebol, dizia ao filho que ele deveria deixar o pai em paz e não o aborrecer com problemas do trabalho. Pedro tentava falar para a mãe que tinha algo errado no posto de gasolina, que os clientes que iam lá agiam como criminosos, que deviam estar chantageando ou até mesmo ameaçando o dono do posto de gasolina, mas sua mãe dizia que deveria ser sua impressão, e que ele não deveria se meter em assuntos de seu patrão. Mesmo assim, Pedro continuava falando, e falou tanto que um dia seu pai escutou. Kleber se aproximou do filho e perguntou por que ele parecia tão preocupado. Luísa, a princípio, tentou desconversar, e dizer que não era nada, que eles estavam apenas conversando sobre algumas coisas que tinham acontecido no trabalho de Pedro, mas Kleber era muito perspicaz e perguntou diretamente a Pedro. O que foi, Pedro? O que aconteceu realmente? Pedro olhava para sua mãe, em busca de uma aprovação para continuar falando. Ela então suspirou e disse para o filho continuar falando. Pedro então se virou para o pai e disse: Pai, eu acho que tem algo estranho acontecendo no posto em que trabalho. O dono sempre recebe alguns clientes hostis e eles passam muito tempo conversando a portas fechadas, mas mesmo sem conseguir ouvir, eu percebo que estão sempre discutindo. E tem mais. Eu sempre reparo que o dono do posto de gasolina fica com alguns hematomas quando eles vão embora. Tem algo de errado, pai, eu sei disso, e talvez seja algo criminoso, algo muito errado acontece ali. Kleber escutou atentamente, como fazia em cada um de seus casos. Ele analisou o filho como se estivesse analisando uma testemunha, e por fim, deu o seu veredicto. Eu acho que você está se confundindo, Pedro. Acho que já está ficando cansado do seu trabalho, e por isso, inventou essa trama maluca em sua cabeça. Eu vejo o quanto você reclama que os clientes o maltratam sempre que tem a chance. Eu acho que você deve focar em fazer o seu trabalho bem feito, de forma que não restará tempo para você se intrometer na vida de seu chefe. Pedro ficou incrédulo ao ouvir essas palavras do pai. Primeiro que ele nunca tinha se queixado de seu trabalho para seu pai, ele sempre conversava com sua mãe, e fazia isso porque Luísa, vez ou outra, também ia falar para ele sobre algumas situações desconfortáveis que tinha passado com algum pai de aluno. Segundo que Pedro gostava muito de seu trabalho e simpatizava muito com o dono do posto de gasolina, pois tinha sido ele quem o tinha contratado, e por isso Pedro temia pela sua vida. De qualquer forma, mesmo sem contar com isso, ficou claro que seu pai sempre esperava o seu pior, e foi isso que mais o chateou. Pedro então meneou a cabeça, pediu licença aos pais e foi para o seu quarto. Mas, enquanto o via caminhar, seu pai sentiu que talvez tivesse sido muito duro com o filho, e disse: Ei, Pedro, espera um pouco. Obedecendo ao pai, Pedro parou e olhou, no que Kleber continuou falando. Se você acha que tem mesmo com o que se preocupar, eu vou ao posto falar com o dono, tudo bem? Ligeiramente mais tranquilo, Pedro agradeceu ao pai. Kleber então foi para o quarto pensando que Pedro só poderia estar enganado. Ele conhecia o dono do posto de gasolina há muitos anos, foi por isso que ficou tranquilo quando Pedro conseguiu um emprego lá. O posto de gasolina tinha sido uma herança de família, e foi passando de pessoa a pessoa até chegar a Valentino. Kleber ainda se lembrava de que, quando criança, ele e seus amigos brincavam perto daquele posto de gasolina que, na sua época, era bem diferente, era menor e tinha poucas bombas de gasolina, e quem ficava lá era o pai do Valentino, que já era falecido na época em que Valentino começou a comandar o posto de gasolina. Kleber e seus amigos gostavam de brincar de esconde-esconde em meio às poucas bombas de gasolina do posto, e se divertiam quando o dono do lugar gritava para eles tomarem cuidado. Kleber e seus amigos eram verdadeiros pestinhas,
Como as pessoas chamavam as crianças que ficavam o dia todo correndo de um lado ao outro, mas eles nunca davam problemas, era apenas uma rebeldia da infância mesmo. Então, mesmo que às vezes gritasse para eles irem embora, muitas vezes o dono do posto de gasolina reunia algumas balas e levava até a casa de Kleber e de seus amigos, dizendo para os pais darem aqueles doces aos seus filhos, pois a época de comer bobagem era na infância mesmo. Sendo assim, Kleber cresceu nutrindo muito carinho e respeito por aquela família, e mesmo sem perceber, já tinha feito o seu julgamento. Ele tinha certeza de que Valentino era inocente de qualquer envolvimento com pessoas mal intencionadas. No dia seguinte, Kleber foi com Pedro, logo cedo, até o ponto de gasolina. Lá, Kleber passou pelos frentistas, os cumprimentando e foi direto falar com Valentino. Olá, Valentino, tudo bem com o senhor? O homem, que estava de costas, pareceu assustado com alguém lhe chamando e se virou, temeroso. Mas quando viu que era Kleber, ele respirou aliviado, estendeu a mão e o cumprimentou. Ah, olá, Kleber. Tudo bem com você? Como vai, velho amigo? Pedro observava a cena e se perguntava se seu pai tinha percebido quão assustado Valentino pareceu, antes de saber quem o procurava e a quantidade de hematomas roxos que ele tinha na pele. Alguns até mesmo no próprio braço que ele estendeu para cumprimentar Kleber. Porém, seu pai não disse nada, e Pedro começou a ficar tenso, imaginando se ele nem tocaria no assunto com Valentino. Mas, conforme ele tinha dito ao seu filho que faria, ele disse a Valentino que precisavam conversar sobre algo importante, e Valentino, sério, aceitou, mas disse: Eu acho melhor que o garoto saia então, meu amigo, para podermos conversar com mais privacidade. Pedro disse que preferia ficar, mas seu pai o repreendeu. Não responda aos mais velhos, Pedro. Além do mais, é melhor mesmo que você fique de fora. Vá. Eu vou conversar com Valentino e já te encontro lá fora. Sem ter o que fazer, Pedro apenas se desculpou com o pai e com Valentino, pediu licença e saiu, fechando a porta da loja de conveniência. Dentro da loja, Kleber e Valentino continuavam a conversar, e Pedro, mesmo estando do lado de fora, tentava decifrar o que eles estavam falando. Os homens estavam conversando com uma expressão séria, gesticulavam bastante, e parecia mesmo que o assunto era sério. Pedro começou a se sentir aliviado por o pai estar esclarecendo tudo com Valentino, e se sentiu orgulhoso, por seja lá o que seu patrão estivesse sofrendo, se veria livre, agora que Kleber tinha entrado na jogada. Porém, conforme a conversa foi se desenrolando, a expressão dos dois foi começando a relaxar e logo eles estavam rindo. Pedro então sentiu que tinha algo errado, e enquanto ele olhava seu pai e chefe conversando, Kleber se virou em sua direção. Como se estivesse sentindo que o filho o estava olhando, ele encarou Pedro e balançou a cabeça de um lado a outro, como se estivesse decepcionado. Kleber e Valentino então se levantaram, abriram a porta e saíram, indo em direção a Pedro. Foi Valentino quem falou primeiro, de forma descontraída. Então, eu tenho um protetor no meu próprio trabalho e nem mesmo estava sabendo, hein? Ele falou alto, o que fez outros funcionários olharem na direção dos três. Já Kleber não estava com uma expressão tão divertida e tudo o que disse foi: São parentes do Sr. Valentino, Pedro, eles vêm aqui às vezes conversar sobre alguns terrenos que eles têm, e calcular quanto ficaria vendendo cada um dos lotes. Bom, acho que é normal as pessoas ficarem mesmo irritadas quando falam de dinheiro, ainda mais em família. E, quanto às manchas, são um problema nos vasos sanguíneos, que Valentino controla com medicação e que prefere deixar em segredo, por ser muito discreto. Mas que você, muito enxerido, acabou trazendo à luz. Kleber continuou a falar, claramente muito chateado com o comportamento do filho. Pedro, constrangido, apenas abaixou a cabeça e se desculpou com seu chefe, dizendo que não era sua intenção ter feito todo aquele circo e que ele só queria se certificar de que estava tudo bem. Mas, Valentino, diferentemente de seu pai, agradeceu a sua preocupação, aparentemente tranquilo e disse: Está tudo bem, meu jovem, eu sei que você só quer ajudar. Mas, vamos deixar uma coisa clara, não quero que se intrometa em meus assuntos familiares, tudo bem? A esse ponto, vários funcionários já olhavam para Pedro e comentavam coisas entre si, dando risadinhas. Sentindo-se tão envergonhado que sua vontade era de desaparecer dali, Pedro concordou. Ele e seu pai então foram embora, mas enquanto se afastava, Pedro teve a nítida impressão de que Valentino não tinha dito tudo o que realmente estava acontecendo em seu posto de gasolina, e em sua vida. Ao chegar em casa,
Kleber nem sequer falou com o filho e já foi trabalhar. Pedro, tentando fazer o pai ao menos olhá-lo, disse: Pai, o senhor precisa acreditar em mim, tem mais nessa história do que o Valentino de fato contou. Eu não sei por que ele mentiu, mas talvez esteja omitindo detalhes por medo de represálias. Talvez se eu pressionar um pouco mais ele conte, e... Mas Pedro foi interrompido pelo seu pai que gritou: Já chega, Pedro. Chega dessa história maluca. Essa teoria de que Valentino está envolvido com bandido só existe na sua cabeça. Ele é só o dono do posto de gasolina, só isso, não tem nada além disso. E, se você não parar tanto assim de me constranger, é melhor pedir as contas de seu trabalho. Eu sei que o motivo de você inventar tudo isso é simplesmente porque tem preguiça de trabalhar lá, e isso me decepciona muito. Quando vai ser o dia em que eu vou ter orgulho de você, Pedro? Pedro, sem palavras depois de seu próprio pai dizer que não sentia orgulho dele, apenas ficou parado ali, sem reação. Kleber então terminou de se arrumar e saiu de casa, batendo a porta, sem olhar para trás. Naquele dia, quando chegou em casa, Kleber se pegou pensando que talvez tivesse exagerado com seu filho. Estava claro que Pedro tinha uma mente fértil e criativa, mas isso deveria ter sido herança do próprio Kleber. Isso porque ele passou o dia se lembrando de quantas suposições malucas ele e seus amigos faziam sobre aquele posto de gasolina, na época em que eram crianças. Eles costumavam dizer que o local era mal assombrado, isso porque vários homens estranhos iam lá, pessoas mal encaradas que não pareciam ser da região. Conforme foi crescendo, Kleber foi se afastando desses amigos, pois muitos saíram da cidade para seguirem carreiras em universidades ou se casarem, mas Kleber continuou ali. Ele então chegou à conclusão de que deveria ser mais compreensivo com o filho e dizer para ele mais palavras de carinho, ao invés de sempre tratá-lo como se fosse um suspeito de algo. Kleber sentiu que deixava que seu trabalho interferisse na vida dentro de casa, isso porque ele várias vezes tinha falado com o filho como se fosse seu superior e não seu pai, mas além disso, essa forma de tratar o filho também vinha da própria criação de Kleber. Ele se lembrava de que seu pai não era um homem compreensivo, pelo contrário, ele costumava ser muito agressivo com Kleber e com seus irmãos, sempre fazendo uso de violência quando achava que os filhos estavam lhe causando muitos problemas. Sendo assim, Kleber fez algo que não fazia há anos, ele foi até a cozinha e decidiu fazer o jantar naquela noite. Além de fazer uma surpresa para sua mulher, ele iria também conversar melhor com o filho, tentar entender o que o tinha levado a acreditar naquelas histórias. À tarde, como esperado, foi Luísa quem chegou primeiro e já se surpreendeu ao ver o marido sentado à mesa, com a mesa repleta de alimentos muito bem apresentáveis e com um aroma delicioso. Quando tinha se casado com Kleber, Luísa era sempre surpreendida, pois o marido vivia fazendo surpresas a ela. Ele cozinhava muito bem e ela adorava isso nele, mas conforme o tempo foi passando isso foi se perdendo. Kleber foi ficando ligeiramente mais distante e foi perdendo o seu prazer em cozinhar. Ela sentia que ele estava sempre tão focado no trabalho que tinha se tornado um marido mais rígido, mas nunca falava isso para ele, pois não queria despertar nele um sentimento ruim, de que ele fosse incompleto. Mas naquele momento, ao vê-lo sentado à mesa, sorridente olhando para ela, Luísa não pôde evitar e disse: Kleber, que surpresa mais linda! Isso até me remete ao início do nosso namoro quando você sempre cozinhava para mim, você se lembra? Kleber foi atingido por um turbilhão de lembranças. Ele se lembrou de que no início do namoro realmente era um homem mais gentil, mais dedicado, que sempre tentava arrancar risadas de Luísa. Ele percebeu que, conforme os anos foram passando, ele foi cada vez mais focando em seu trabalho e deixando a família de lado. E que, se fazia aquilo com sua esposa, certamente fazia com Pedro também. Ele então se levantou, foi até Luísa, lhe deu um beijo e teve a sensação que tudo iria mudar a partir daquele momento. Os dois se sentaram à mesa e começaram a comer. Como eles chegavam antes de Pedro, era normal que jantassem primeiro, mas o prato de Pedro já estava pronto e Kleber o deixou no micro-ondas. Luísa estava tão cansada naquele dia, que acabou indo dormir, mas não sem antes dizer ao marido que tinha adorado a noite. Kleber olhou para ela com ternura e disse que faria o possível para que aquela noite se repetisse várias e várias vezes. Luísa foi dormir feliz, mas ela não sabia que na manhã seguinte acordaria desesperada. Kleber geralmente dormia cedo pois acordava antes do sol nascer, mas naquela noite estava decidido a esperar Pedro, pois iria ter uma conversa com o filho, e mostrar a ele seu lado mais compreensivo, que nunca tinha mostrado, e que fazia questão de esconder no trabalho. Entretanto, Pedro não chegava,
e Kleber começou a pensar que talvez o posto de gasolina estivesse cheio naquela noite, então ligou para o filho para saber se ele já estava voltando para casa, mas Pedro não atendeu. Quando se passaram 2 horas do horário que Pedro costumava chegar em casa, Kleber decidiu ir até ao posto. Ele pegou o carro e foi dirigindo até lá. Enquanto dirigia, Kleber viu uma ambulância passando por ele e teve um terrível pressentimento. Ele acelerou o carro, até mesmo passou por um sinal vermelho, não se importando com a multa que teria que pagar, mas ele precisava ver Pedro. Quando chegou no posto de gasolina, porém, ele ficou chocado. Ele reviu alguns dos seus amigos, mas infelizmente eles estavam trabalhando, pois vários carros de polícia estavam estacionados ali. Kleber sentiu o peito pesado ao descer de seu carro e ir até onde seus amigos estavam. Ele gritava perguntando o que tinha acontecido, e alguns policiais explicavam a ele que todo o ataque tinha acontecido há cerca de 3 horas, no momento que houve troca de turno, em que os funcionários da noite eram substituídos pelos funcionários da madrugada. Kleber sentiu um tremor, pois Pedro era do turno da noite. Enquanto corria, um de seus amigos se aproximou de Kleber e disse: "Meu amigo, por favor, tente manter a calma." Kleber então se descontrolou, empurrou o amigo e passou pelos outros que tentavam segurá-lo sem sucesso, e então foi para o posto de gasolina. O local estava todo bagunçado, havia marcas e pegadas no chão, e para o pavor de Kleber, ele viu cápsulas de balas no chão. Arquejando, Kleber entrou na loja de conveniência e viu algo que fez o seu sangue gelar. Em outros momentos ele teria encarado a cena com a frieza que sua profissão exigia, afinal, ele já tinha testemunhado muitos corpos sem vida em seu trabalho. Porém, ver alguém que não era um estranho para ele, foi doloroso demais. Kleber saiu do lugar se sentindo enjoado e correu para uma área de matagal, que ficava ao lado do posto de gasolina, onde não conseguiu controlar e colocou para fora tudo o que tinha comido. Alguns policiais se aproximavam de Kleber, colocavam a mão em seu ombro e lhe diziam palavras reconfortantes como: "Vai ficar tudo bem, meu amigo, você vai ficar bem." Kleber acabou passando tão mal que um amigo o levou para casa. O amigo lhe deu um copo de água, e voltou à cena do crime. Para Kleber, veio a parte mais difícil: ligar para Luísa e contar tudo. Quando chegou em casa, desesperada, Luísa foi recepcionada pelo seu marido e se chocou ao perceber que ele estava chorando. Luísa nunca tinha visto seu marido chorar, então aquilo a desestabilizou. Kleber então contou sobre o que tinha acontecido, e sobre o corpo na loja de conveniência, e Luísa sentiu seu chão sumir. Ela achou que não fosse aguentar, se sentou no sofá, mas precisava ouvir o restante da história. Então Kleber continuou a falar. "Pela forma que a cena do crime estava, eu imagino que eles chegaram em um carro, um grupo de 5 ou 6 pessoas, e renderam todos. Também aconteceram alguns disparos, pois havia cápsulas e vidro espalhados pelo chão." Kleber então disse que os policiais iriam procurar pela vizinhança alguma filmagem de câmera de segurança, pois a do posto de gasolina tinha sido roubada, provavelmente pelos próprios bandidos. Por fim, Luísa perguntou: "Mas, e o Pedro, o que foi que aconteceu?" Kleber respirou e disse: "O corpo do Valentino foi encontrado dentro da loja de conveniência, mas o nosso filho está desaparecido." Os dias seguintes foram agonizantes para Kleber e Luísa. Eles espalharam cartazes pelas ruas e ficavam perguntando a todos se tinham visto Pedro. Luísa tinha sido dispensada de dar aulas durante o período em que estava procurando Pedro, e vários pais de alunos tinham se juntado a ela em sua busca. Kleber não pôde participar da investigação, pois tinha vínculo emocional com o desaparecido, então ele apenas continuou junto à sua esposa fazendo buscas pelo bairro. Enquanto caminhava, durante horas, com a foto de Pedro em mãos, Kleber teve tempo para repassar sua vida até aquele ponto. Ele costumava ser um homem bom e paciente antes de se casar, mas depois do matrimônio, apenas a primeira virtude o acompanhou, a sua paciência tinha se tornado um fio e ele tinha se tornado cada vez mais duro, tanto na forma que tratava a sua esposa quanto na forma com que lidava com Pedro. A verdade é que, na noite anterior, em que ele tinha se permitido relaxar um pouco, tinha tratado sua esposa com o carinho que ela merecia, e estava planejando falar com Pedro de igual para igual, ele tinha se sentido ótimo. Ele até mesmo tinha voltado a fazer algo que amava, que era cozinhar. Mas, infelizmente, ele nem tinha tido tempo de falar com Pedro, de mostrar ao filho esse seu lado mais sensível. Enquanto olhava para a foto de Pedro, era como se o próprio filho estivesse ali, julgando, pedindo que o pai acreditasse nele, que o pai parasse de tratá-lo como um subordinado e começasse a tratá-lo como um filho, pedindo que ele estivesse lá quando tudo aconteceu,
implorando para que o pai acreditasse nele quando ele dizia que pessoas estranhas estavam visitando Valentino. Porém, Kleber preferiu ignorar tudo e não pesquisou sobre Valentino. Se ele tivesse feito a devida pesquisa, descobriria que Valentino tinha feito dívidas com pessoas muito perigosas e que não só ele, como seu pai e seu avô, eram criminosos que, durante anos, fizeram contrabando sem que ninguém nunca percebesse. Mas Kleber preferiu ignorar o fato de que Pedro estava lhe alertando e pedindo ajuda a ele há dias. Seu filho sabia que tinha algo de errado no posto de gasolina e Kleber, ao invés de ampará-lo, o repreendeu. E agora, Pedro estava desaparecido. Kleber se apoiou em um poste e começou a chorar, arrependido. Durante um mês o bairro fez vários mutirões em busca de Pedro, e os jornais locais fizeram reportagens sobre ele, mas não conseguiram nenhuma pista, e como começavam a ocorrer vários assaltos, logo a mídia se voltou para essa notícia e deixou de lado o caso do adolescente desaparecido e seu pai policial. Como não podia ficar tanto tempo de licença, Luísa voltou a trabalhar e Kleber fez o mesmo. Em suas rondas, o policial focou em tirar das ruas a criminalidade para tentar poupar outras famílias de passarem pelo que ele passava. Em uma dessas rondas, Kleber e seu parceiro acabaram testemunhando um roubo em ação, isso porque eles estavam tomando café, à paisana, quando a cafeteria foi assaltada. Um atendente estava com as mãos para cima e o outro estava pegando todo o dinheiro do caixa, enquanto dois homens encapuzados estavam comandando o assalto. Um dos homens segurava a arma, apontando ameaçadoramente para os atendentes e ordenando que lhe dessem todo o dinheiro, enquanto o outro estava levemente trêmulo, e sussurrava para os atendentes ficarem calmos, pois ninguém se machucaria e aquilo acabaria logo. O homem que segurava a arma viu que Kleber e seu companheiro se aproximavam e correu, mas o outro ficou. Kleber então gritou: "Coloque as mãos atrás da cabeça, você está preso." O homem obedeceu, e Kleber se aproximou dele, mas assim que ele o algemou e puxou o capuz, ele quase se engasgou ao ver quem era o homem. Era Pedro. Após ser levado à delegacia, Pedro explicou tudo o que tinha acontecido. No dia em que os bandidos invadiram o posto de gasolina e tiraram a vida de Valentino, eles o pegaram como refém. Os outros funcionários foram liberados, mas Pedro foi escolhido pois disseram que ele sabia demais. Pedro contou que, pela conversa que ouviu dos criminosos, Valentino era parte do esquema, mas que estava com muitas dívidas e por isso foi eliminado. Pedro também contou que, para puni-lo pelas suas intromissões, os criminosos o obrigavam a participar de vários assaltos. E que sempre que saía para mais um crime, tinha medo de perder a vida sem antes poder falar com seu pai e sua mãe de novo. Depois desse período traumático, Pedro foi encaminhado a um tratamento psicológico, e também ganhou uma medalha de bravura da própria polícia. Depois de tantas coisas ruins acontecerem, algo muito bom aconteceu. Kleber se desculpou com seu filho por não ter lhe dado ouvidos, e prometeu que seria um bom pai dali para frente, e ele cumpriu essa promessa. Kleber começou a sair sempre com Pedro e com Luísa, ele cozinhava para eles e agradecia todos os dias por tê-los em sua vida. Ele entendeu que, em casa, ele podia sempre relaxar e aproveitar o tempo com a sua família, conversando, os fazendo rir, vivendo momentos felizes, e sendo o pai e o marido que prometeu ser quando Pedro nasceu. E, com Kleber se permitindo ser feliz, Pedro e Luísa se tornaram bem mais felizes também. O que você faria no lugar de Pedro? Acha que Kleber tomou as decisões corretas? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.